Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de consciência animal. Bom, pessoal, eu quis gravar esse vídeo porque eu acho que é um assunto super legal para falar para vocês e uma coisa que a gente que tá um pouco em discussão, né? E vamos começar bem do princípio, que é: animal tem consciência? Então isso é uma coisa que eu queria muito falar aqui nesse vídeo. Eu sei que eu deveria fazer um vídeo primeiro de como que funciona a nossa consciência, eu vou fazer em algum momento, mas é um assunto super complexo. Mas eu acho que o primeiro ponto aqui, quando a gente olha para os animais e para as outras vidas, quando a gente pensa assim, se realmente tem consciência, se pensa não sei o que, a gente precisa primeiramente entender que a gente tem um viés muito grande chamado antropomorfismo, que é o quê? A gente tem a tendência de olhar para tudo de uma forma como se fosse nós mesmos, como se fosse humano. Então eu acho que esse é um erro muito grande que a gente faz. E na minha pesquisa e na minha experiência de vida, eu vejo que tem um problema muito grande, inclusive com os experimentos que os cientistas utilizam e realizam para tentar entender se os animais têm consciência ou não. Então isso é um conceito primeiro que a gente precisa entender, que é necessário parar de ter esse olhar como se fosse nós e tentar entender pela espécie. Eu tive um professor maravilhoso de psicologia evolucionista que ele sempre falava isso. Não dá pra gente olhar o comportamento de um animal olhando pelo nosso próprio ponto de vista, ou seja, pelo ponto de vista do ser humano, que nós somos capazes de fazer. A gente precisa olhar de acordo com a capacidade daquele animal quando a gente vai analisar e vai testar e vai até pensar sobre isso. Então, esse é um primeiro ponto bem importante para a gente começar a pensar em toda essa questão de animal e até ver essa questão de consciência e até todos esses movimentos que estão rolando, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também no fim do vídeo. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, vamos pensar primeiro na questão dos mamíferos, que são os mais similares a gente. Então, quando a gente olha para os mamíferos, a gente pode observar que o cérebro dos mamíferos é extremamente similar ao nosso cérebro, né? Ao cérebro do ser humano. Então eles têm o cérebro reptiliano, né, com aquelas, digamos assim, com tudo os conceitos básicos que a gente está falando de fome, de sede, de medo, enfim. Então, tem também um cérebro racional. Muitos animais também dormem. Tem estudos aqui falando sobre golfinho. Eles têm sono REM, que eu já fiz um vídeo sobre isso no canal, que nem a gente. E, claro, vamos falar de primatas também, que são os nossos macacos maravilhosos, nossos primos, que eles se comunicam e, enfim, tem uma série de habilidades aí que são bastante similares à nossa. Um outro conceito que a gente precisa também colocar na cabeça é que consciência não tem a ver com inteligência, certo? Então, às vezes a gente tem esse viés de pensar que porque o animal não tem inteligência, ele não tem a consciência, certo? São coisas diferentes. A inteligência, ela pode trazer coisas para nós bem diferente e existem graus de inteligência diferentes e não tem nada a ver com consciência, tanto que a gente tem aí a inteligência artificial que não tem consciência, certo? Outro conceito bem interessante da gente pensar aí, antes de eu explicar essa questão, é a ciência, que é uma palavra que está sendo bem usada, né, hoje em dia, que é o que? A capacidade de perceber. E no meu conceito, e no conceito de muitos neurocientistas que eu pesquiso, a consciência ela tem muito mais a ver com a ciência, ou seja, a capacidade de perceber, de sentir e de se entender, do que a inteligência, ou, por exemplo, a habilidade de
linguagem. Também é algo que a gente, às vezes, a gente comete um erro, porque por um animal não ter uma capacidade de linguagem não quer dizer que ele não se comunique, certo? Não quer dizer que ele não é inteligente. São coisas bem diferentes que a gente tem que colocar essas coisas em cada lugar pra gente poder entender do que a gente está falando quando a gente está falando em consciência. Então, é claro, quando a gente fala de animais não mamíferos, né, como a gente está falando dos não mamíferos, e eu não sou especialista nisso, eu só estudei, dei uma pincelada no assunto, nós podemos ver umas capacidades, assim, super surreais, como, por exemplo, os pássaros, que tem espécies que cada pássaro canta num tom diferente, isso é uma coisa super maravilhosa. E um exemplo também clássico é o papagaio, que ele aprende, né, a falar, ele aprende a se expressar, é uma coisa super legal. Enfim, então assim, existe uma capacidade aí muito, muito interessante, mas nós sabemos que o básico pra gente entender é que, sim, os animais percebem, os animais têm sentimentos, e os animais, eu não vou dizer que eles entendem, porque não é a questão, novamente, da gente olhar com o olhar do ser humano, mas eles entendem dentro da espécie, sabe? A gente tem que olhar e pensar dentro da espécie, e aí a gente consegue perceber melhor, porque, por exemplo, se a gente for pensar numa questão de capacidade, por exemplo, as tartarugas, elas têm muito mais receptores visuais do que a gente, então elas conseguem ver raio-x, elas conseguem ver ultravioleta, a gente não consegue ver, a gente precisa de uma ferramenta, então, a tartaruga é melhor que a gente? Não necessariamente, né? Porque ela tem uma capacidade, elas têm capacidade visual muito maior que a nossa. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que eles têm mais consciência, menos consciência, que eles são mais inteligentes, mas que é uma habilidade. Muitos animais têm diversas habilidades diferentes, então a gente precisa também olhar para isso. Então, assim, habilidades também não tem a ver com consciência. Então é importante aqui a gente entender que, sim, resposta curta e grossa, sim, os animais têm consciência. Eles sentem, eles percebem o ambiente, eles têm laços familiares, eles têm laços de amor como nós temos. É apenas diferente. Então, quando se vai estudar uma outra espécie, claro que ele tem percepção. Então aí a gente vai para o outro ponto aqui do vídeo, que eu só queria falar um pouquinho, que é essa questão do movimento vegano e do vegetarianismo, né? Vocês sabem, eu sou vegetariana, eu tô tentando passar pro veganismo e eu tenho bastante dificuldade, mas eu queria falar um pouco nesse vídeo que a minha questão de ter virado vegetariana, primeiramente, o motivo mais forte pra mim foi porque os animais, eles têm consciência. E pra gente perceber isso, a gente não precisa de muito, é só a gente tá um pouco mais próximo à natureza, a gente consegue perceber que sim, que existe essa consciência animal também. Mas a grande questão do vegetarianismo e do veganismo, que eu acho que é importante dizer nesse vídeo, é que não é só a questão de não comer animal, é um movimento político, ok? A gente tá falando de uma indústria que ela só visa lucro, que ela só visa vendas e baixo custo, e que tá aí destruindo, fazendo desmatamentos a mil para poder lucrar cada vez mais. Então, o que isso tá acontecendo? Isso tá trazendo uma série de prejuízos ao planeta. Então, nós já existem vários estudos e tá sendo desenvolvida uma série de carnes criadas em laboratório. E por que isso é o futuro, gente? Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais solo capaz de plantar tudo o que a nossa sociedade precisa, porque nós estamos crescendo, né? Então, conforme a população cresce, precisa de mais alimento, e aí precisa de mais pasto. E como uma carne artificial criada em laboratório, elas vão ser necessárias um dia. Talvez eu esteja falando daqui 30 anos, 50 anos, talvez eu esteja falando em 10, não tem como saber exatamente, mas é uma questão que vai acabar acontecendo, porque o
custo disso é muito alto e o prejuízo disso tá causando é também muito alto, né? E vai ter uma hora e não vai ter espaço mais, nem solo viável para isso. Então é algo que todos nós temos que pensar. Não é a questão de você comer só carne. Comer carne é só a pontinha do iceberg, entende o que eu quero dizer? É muito mais complexo, porque não adianta nada eu parar de comer carne e eu ir lá e comprar carne vegetal da marca lá que faz um monte de carne, mas também tem a opção vegetal, entende? Isso não é veganismo, isso não é vegetarianismo, entende? É a questão do nosso consumo, da consciência do consumo. Por exemplo, se eu consumir de um produto de um agricultor, de uma agricultura que é mais familiar, tá trazendo benefícios ali pro solo, que não tá causando tanto impacto, tudo bem eu comer óleo, entende? Então tem toda essa questão que eu acho que a gente precisa também olhar. A grande questão não é só que o animal tem consciência, é a forma como é tratado isso, né? É uma tortura, né? É uma tortura. Os bichos, eles ficam presos, eles entendem o que tá acontecendo, sabe? Eles sabem que eles estão presos, que eles estão fechados ali e eles são criados para isso. Eu vou colocar algumas referências aqui, ok? Para vocês verem de especialistas que falam bem melhor sobre o assunto. Eu dei uma pincelada aqui porque o vídeo não é sobre vegetarianismo e veganismo, o vídeo é sobre a consciência animal, né? Se animal tem consciência. Então é pra gente entender que sim, eles têm, e pra gente começar a sair um pouco da nossa casinha, da nossa caixinha, e entender que existem várias formas de consciência. Comenta aqui abaixo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha nas redes. Desejo uma semana maravilhosa a todos, é isso. Beijo, até a próxima. Tchau!